Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida e na tua casa. É um prazer voltar a falar com você nesta quinta-feira. Estivemos juntos, não é? Na terça-feira, dia 7, e hoje, quinta-feira, voltamos a conversar um pouquinho sobre ele, sobre você. Louvado seja Deus. E hoje, antes de nós falarmos qualquer coisa sobre você, continuando o assunto sobre você, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, para que numa próxima reunião você possa entender você novamente, continuando o assunto sobre você, e você compreender novamente a situação que nós passamos, por que nós passamos. Vamos fazer uma oração? Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é o Deus vivo, verdadeiro e santo. Nas tuas mãos está o querer, o realizar, o efetuar. Eis-nos aqui agora para ouvirmos a tua palavra e conversarmos um pouco sobre nós e sobre o Senhor. Ó Espírito Santo, nós precisamos da tua ajuda neste momento, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Antes de falar sobre ele, eu quero repetir uma coisa da última reunião. Você é importante. Você é amado. Amado ou amada, né? Você é uma pessoa importante. Você é uma pessoa muito amada. Nunca se esqueça destas duas coisas que você é. Você é importante, você é amada. Uma pessoa amada, uma pessoa importante. Amém? Para continuarmos então falar sobre você, eu preciso falar alguma coisa sobre ele, para que você possa compreender nosso próximo encontro, nosso próximo assunto, que será no sábado. Nós, humanos, nós temos algumas virtudes, vamos chamar assim de virtudes, alguns atributos, que muitas vezes outras coisas da criação de Deus não têm. Por exemplo, eu e você temos conhecimento, sabedoria, eu e você temos força, eu e você temos poder, não é verdade? Mas o nosso poder, meu e seu, ou de qualquer outra pessoa, o conhecimento, a força que nós temos, será que é uma força inimaginável? Será que é um poder inimaginável? O que você acha? Bom, vamos falar sobre ele, Deus. Todo ser que quer ser considerado como Deus, ele precisa ter uns atributos que humanos não têm. Por exemplo, Deus tem poder. Ora, se Deus tem poder, eu tenho. Então, qual é a vantagem dele ser Deus? Se eu tenho poder, ele tem poder. Deus tem sabedoria. Ora, se eu tenho sabedoria, qual é a vantagem para ele ser Deus, se eu também tenho sabedoria? Bom, Deus tem poder, Deus tem sabedoria. Mas será que é o poder e a sabedoria que nós, humanos, temos? É o nível de poder e sabedoria que nós temos? Ou será que o poder e a sabedoria de Deus são maiores do que o nosso poder e a nossa sabedoria? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Em Jó, no capítulo 9, no versículo 4, Jó diz assim a respeito dele, a respeito de Deus. Porque se você ainda não conhece a história de Jó, Jó foi um homem que viveu muito na presença de Deus,
e ele era considerado um homem perfeito para Deus. E Jó teve muitas bênçãos, foi muito bem nesta terra. Depois ele passou a ter alguns problemas seríssimos, né? A ponto dele querer amaldiçoar o dia que ele nasceu. Depois, um dia qualquer, a gente fala sobre a vida de Jó, que é muito legal, né? E muitas pessoas falam assim: você tem uma paciência de Jó, né? Por que dizem você tem uma paciência de Jó? É bom a gente entender um pouquinho a história de Jó. Mas Jó, num certo dia, conversava com Deus e falava a respeito de Deus. Em Jó, capítulo 9, verso 4, ele diz: sua sabedoria, não é sua, a dele, a sabedoria de Deus, sua sabedoria é profunda e o seu poder é imenso. Então Jó diz que a sabedoria de Deus é profunda, quer dizer, muito mais forte, muito mais conhecedora do que a do ser humano. O poder de Deus é tão imenso, muito maior do que o poder do ser humano. Então, repetindo, continuando o texto, né? Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. E ele pergunta: quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Uma pergunta que Jó faz. O poder de Deus é tão imenso, a sabedoria dele é tão profunda, que qualquer um que tentar medir forças ou resistir a Deus nessas duas áreas não vai sair ileso. Por quê? Porque Deus tem todo o poder, Deus tem toda a sabedoria. Olha o que diz o livro de Isaías no capítulo 45, verso 7. É o Senhor Deus, Ele que diz: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Vou repetir, Isaías 45, 7. Ele, né? Eu faço a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Quem pode resistir a Deus? Se Ele é que cria a luz, se Ele é que causa as trevas, Ele que promove a paz e Ele que causa a desgraça, quem pode resistir? Deus. Ontem nós tivemos, em todo o estado de São Paulo, uma chuva que eu estava aqui na igreja naquela hora, quase 5 horas da tarde, e eu fiquei impressionado com o tamanho de volume, com o volume de água que caiu. E caiu rápido. Eu fiquei desesperado porque começou a cair água em todo lado aqui na igreja. E aí eu corri para um lado, corri para o outro, tentando socorrer aqui, socorrer ali, para que não inundasse a igreja. Tamanha quantidade de água. Depois, olhando nos vídeos do que essa tempestade causou, a gente fica imaginando: quem pode conter as chuvas que caem? Quem é capaz de deter um temporal que vem sobre um lugar, sobre uma nação? Nós olhamos esta semana as notícias, o terremoto que houve, muitas pessoas morreram. Quem foi capaz de impedir
um terremoto. Se alguém tentar contra Deus, não vai sair ileso. Porque Deus tem todo o poder e Deus tem toda a sabedoria que nós nem imaginamos o tamanho dessa sabedoria. No livro de Mateus, no capítulo 19, verso 26, Jesus falou assim, Mateus 19, 26, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Vou repetir. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Entendeu? Então, Deus tem todo o poder. Deus tem toda a sabedoria. A sabedoria de Deus é imensurável. Nós temos na Bíblia um personagem que é considerado sábio, Salomão. Salomão fala com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, que ele foi capaz de escrever provérbios, livros da Bíblia, que até hoje a gente fica assim, abismado do tamanho conhecimento e sabedoria de Salomão. Quem deu essa sabedoria, esse conhecimento a Salomão? Ele, Deus. É Deus que tem a sabedoria, é Deus que tem o conhecimento, é Deus que promove oportunidades de nós avançarmos no conhecimento de ciências, que nós conhecemos como ciência. É Deus que nos dá a capacidade de continuarmos a conhecer e descobrir coisas, mas não é o descobrimento por parte do ser humano, é o conhecimento que Deus revela para o ser humano. Um outro atributo de Deus é que Ele é santo. Santo, sabe o que é ser santo? Santo é aquele que não é contaminado com nada impuro. Ele é genuíno, ele é original, ele é perfeito. Nada ofusca a santidade dele, não tem qualquer mancha na sua santidade. Deus é santo. No livro de Salmos, no capítulo 22, verso 3, diz assim a palavra de Deus no livro de Salmos. Livro de Salmos são livros de cânticos que foram registrados, escritos, cânticos que o povo de Israel tem registrado, e nós também os temos hoje. Infelizmente nós não os cantamos, nós os lemos, mas eram cânticos, eram poesias de Israel. Salmo 22, verso 3 diz, porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. O salmista diz, tu és santo, e é o que habita entre os louvores de Israel. No livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 8, diz a palavra assim, aqui é a visão do apóstolo João dos últimos tempos, e ele fala da visão sobre os anjos. Ele diz, e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é Jeová dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vou repetir, que lindo, não é? Apocalipse 4, 8. E clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo,
santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, né? É o nome composto de Deus, Senhor dos exércitos. Então, Deus é tremendamente santo. Nós consideramos assim que Deus é como uma luz. Qualquer coisa que possa ofuscar na luz, ela transmite uma penumbra, uma treva. Mas Deus não tem treva nenhuma. Deus é luz imensa. Deus é tão santo, é tão perfeito, que qualquer um imperfeito perto dele morre. É isso mesmo. Qualquer imperfeito diante dele morre. É por isso que Deus não é visto por nós. Quando Deus criou Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, né? Aliás, criou Adão e Eva e os colocou no Jardim do Éden, é bom a gente entender perfeitamente, porque Deus não criou Adão e Eva no Jardim do Éden. Deus criou Adão e Eva e os colocou no Jardim do Éden. Veja só como foi que Deus criou Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, verso 15 até o 17. E diz assim a palavra: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vou repetir. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ora, quando Deus cria Adão e o coloca no jardim do Éden, Deus dá uma orientação para ele, para que ele pudesse comer de qualquer árvore, de qualquer fruto. Apenas uma árvore que produzia um fruto ele não poderia comer. E Deus lhe alertou, dizendo: No dia que você comer, você morrerá. Ora, se Deus criou Adão e o colocou no jardim do Éden, conversou com ele, mostrou a árvore para ele, é sinal de que Adão via Deus, Adão conversava com Deus, Adão estava junto, perto de Deus. Sim ou não? Isso quer dizer que Adão foi criado santo. Porque se Adão tivesse alguma impureza, ele não poderia ver Deus, ele não poderia conversar com Deus, ele não poderia ficar perto de Deus. Então, quando Deus criou Adão, o criou santo, perfeito. E olha só, quando Deus cria Adão, nós vemos aí uma outra virtude em Adão, que eu quero que você leia comigo em Gênesis 2, do 19 ao 21. Olha só. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu
nome. Verso 20: e Adão pôs os nomes de todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não achava adjutora que estivesse como diante dele. Muito bem, nós vemos que Adão era de uma inteligência, de um conhecimento tremendo, tremendo. Evidentemente que ele não tinha o conhecimento e a sabedoria de Deus, mas que Adão tinha conhecimento e sabedoria, talvez muito maior do que nós temos hoje, isto sem sombra de dúvida. Porque todos os animais que Deus criou, tanto animais terrenos, quanto animais marítimos, quanto animais que voam no céu, as aves, quem deu os nomes a eles foi Adão. Como que Adão poderia dar nome a um animal se Adão não conhecesse as características daquele animal? Dá para entender isso? Adão foi quem deu nome, e eu vou repetir aqui, olha. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Interessante que Eva foi criada depois de Adão colocar os nomes aos animais. Observe aqui, ó. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Adão, por exemplo, pegou aquele animal que dá carne para nós comermos, aquele animal que faz mu, ele deu o nome de boi. Mas havia um outro animal muito parecido com o boi, mas tinha características na sua estrutura física um pouquinho diferente, que era muito parecido com o boi, mas tinha algo de diferente entre o boi e aquele outro animal. E ele diz: esta é a vaca, ou seja, a fêmea para o boi. Interessante, né? Adão teve esta sabedoria. Adão pôde, vamos pegar aí, a ave, e olhou para uma ave e disse: este é o periquito. Mas havia um outro animal muito parecido com o periquito, que tinha alguma característica na sua estrutura, na sua física, no seu físico diferente. Ele disse: não, esta aqui, ou esse daqui não é o periquito também, este é a fêmea do periquito. Sabedoria, conhecimento profundo. Quando Adão então dá nome a todos os animais, tanto da terra, gado, aves, a Bíblia diz: não se achava a fêmea para o homem. Deus havia criado um ser chamado homem, mas não havia criado a fêmea, a mulher. Amém? Versículo 21, do mesmo Gênesis capítulo 2.
Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Agora, quando Adão olha toda a criação, só ele, quando dava o nome à criação, só ele naquela espécie existia, não tinha a sua fêmea. E Deus então providencia a fêmea para o macho humano. Faz Adão dormir, tira-lhe uma costela, forma a mulher e traz ela para Adão. E Adão, quando a vê, diz: esta é Eva, a minha fêmea. Esta é Eva, a minha companheira. Esta é Eva, a minha amiga, a minha auxiliadora. Amém? Maravilha é esta criação de Deus. Então, para nós continuarmos na próxima reunião, falarmos sobre você, foi necessário que a gente falasse de Deus, Ele que tem todo o poder, tem toda a sabedoria, e Ele é santo. Deus criou Adão e Eva, santos, moravam ao lado de Deus, conversavam com Deus, ouviam Deus, viam Deus e não morreram. E nós sabemos que qualquer ser humano hoje, se ver Deus, morre. Por quê? Bom, esse é o assunto para a próxima reunião. Desejo a você um excelente dia. Que Deus te abençoe. Receba a oração. Que o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, abençoe o meu irmão, a minha irmã, esta família. Ó Pai querido, que este dia de hoje seja um dia tremendo, maravilhosamente perfeito para eles. Da saúde, da paz, da alegria, para a glória do teu santo nome. Amém, amém. Deus te abençoe. Até sábado, se Deus quiser.